Fala, seus trenzinhos, estão bom? Estamos começando mais um Gerais Podcast. Estou aqui com o Leonardo, meu sócio da Bem Dizer, que é é a realizadora desse podcast aqui que a gente gosta tanto de fazer. Patrocinadora Master. Caramba, hein? Pô, o marketing tá aqui do meu lado. Aqui, quem vê, pensa. Tá bom, Léo? Tá bom, bom demais da conta. Sejam bem-vindos. Esse é o Gerais Podcast e tem um cupom de desconto aí que o Breno costuma me cobrar de falar. Gerais Podcast, 15% de desconto, todo o site da Bem Dizer. Aproveitem, coleção nova, final de ano chegando, presentei todo mundo da família aí, cheio de mineridade e, modéstia à parte, bonito, né? Nossa senhora, tem Copa do Mundo rolando aí, né? Tem a camiseta especial que a gente fez. Vamos marcar. Hoje foi dia de... A gente vai... É gravado, vocês vão ver isso depois, mas foi dia de convocação. Você tá feliz com a convocação, Léo? Tô médio. Mas vamos que o X é realidade esse ano. Mas tô esperançoso. Galera, hoje o papo é com o pessoal da Loja do Sapo. É o Matheus e o Douglas. A Loja do Sapo é o seguinte, é simplesmente a marca mais reconhecida de assistência técnica de iPhone. Começaram diferente, pivotaram esse negócio aí. E hoje em dia, aqui em BH, domina o mercado mesmo, cheio de loja para todo quanto é lado. Sejam bem-vindos, galera. Que isso. Amém, né? Espero chegar aí no nível que vocês estão falando. Obrigado, pessoal, pelo convite. A gente fica muito feliz, né, com a oportunidade de falar um pouquinho. Espero que a gente consiga agregar um pouco aí, Matheus, meu nome, prazer, com um pouquinho da nossa trajetória que a gente agrega aí para quem quer percorrer esse caminho aí desafiador do empreendedorismo. É isso aí. É isso aí, galera. Prazerão. Nós somos clientes seus também, né? Com experiência aí. E nada melhor que um papo de mineiro aqui, né? Pra gente falar um pouquinho de empreendedorismo, marcas, trajetória. Então, obrigado aí pela oportunidade e vamos que vamos. Tem isso aí. Conversa pra caramba. Tá uma conversa com o Madre aqui, porque um é cliente do outro aqui. É, né? verdade, é verdade. Inclusive, vocês estão vendo aí pela câmera, pessoal do YouTube, tá ali já a logo deles, vocês vão reconhecer. Poderia deixar de trazer uma marca nossa aqui não, né? Falar, como é que você chega lá de mão vazia, rapaz? Tá doido, velho? Tá certo. O Instagram seus é Loja do Sapo, tudo junto? Exatamente, @Loja do Sapo, as nossas redes sociais. Não só no Instagram, como no TikTok também. Segue a gente lá. Que, inclusive, com um trabalho muito bem feito. Postei uma foto hoje aí, gravando, né, um story. Pessoal, o convidado de hoje, já recebi um direct, como nos conheceu, Instagram, WhatsApp, não sei o quê. Muito legal, parabéns aí. Oh, show de bola, a gente fica feliz. Vamos começar do começo? Vamos, Pode né? ser? É bom. Acho que é só pra gente dar uma contextualizada no pessoal que tá ouvindo, como é que é a origem disso tudo. Como eu falei, vocês pivotaram, que eu já sei um pouco da história, mas conta ali no inicinho, até que ponto que foi dando essas mudanças todas. Legal. Bom, vamos lá. Então, a gente está agora em novembro de 22, vou voltar para outubro de 2014. A gente fez 8 anos do início dessa história, agora no último mês. E em 2014, eu era bancário na época, eu e o Douglas, grandes amigos, né? A gente era aqueles amigos inseparáveis, malhava junto, viajava junto, baladinha, conversava todos os dias. Peraí, balada 2014 é o quê? Swingers, chalezinho. Woods. Tinha Bebs aqui, tinha? Bebs eu acho que foi mais pra frente. Depois. Bebs foi depois, exatamente. Então, era da balada. E pagodinho, final de semana. Tinha uns amigos nossos que tinha... Agora tá ainda voltando, tá, mas na época, velho, bombava demais. Todo final de semana tinha um pagodinho. Estava em todos, né? Bom também. Hoje eu saí do mercado, desse mercado, né? Já há alguns anos, para minha esposa que tá me ouvindo. Mas então é o seguinte, então em 2014 eu trabalhava num banco, era gerente de banco, né? Eu digo que eu tinha um sonho de ser bancário, até realizar. Aí no dia que eu realizei, eu falei, não, agora eu vou sonhar de novo, porque aqui, né, não estava muito feliz no que eu fazia. E em paralelo eu trabalhava com venda de eletrônicos. Eu falei, vendia calculadora na faculdade, fiz economia e, HP12C, né? HP12C, vendi demais. E aí, quando eu entrei no curso de economia, que eu vi que todo mundo usava HP, falei, aí por acaso, um dia eu fui lá no Shopping Oiapoque, falei, calculadora HP12C nas lojas americanas era R$300, só Shopping Oiapoque 130. Eu com veia de vendedor, sempre gostei de vender, né? Tá a época da figurinha agora, todo mundo gostava de trocar figurinha, eu gostava de vender. Então, na época da faculdade, mesma coisa. Falei, por que não comprar por 130, vender por 180? E aí, já tinha um negócio ali nascendo. E foi assim que a gente entrou no mercado de eletrônicos. E em 2014, em específico, eu precisava criar uma marca, né? Eu queria deixar de ser o Matheus vendedor. Eu cheguei pro Douglas, meu amigo, falei, cara,
me dá um apoio aqui, né? Me dá uma consultoria aqui, de amigo mesmo. O Douglas veio do mercado de publicidade, tudo, tem um grande conhecimento nessa área. Eu falei, velho, me ajuda a criar uma marca. Eu quero deixar de ser um Matheus vendedor. Eu quero ter uma marca. E ele falou, pô, show de bola. Então, vamos fazer um brainstorm. Eu falei, mas o que é esse negócio de brainstorm? Ele falou, não, nós vamos escolher aqui, velho, vários nomes, vamos listar aqui vários nomes, e dentro desses vários nomes, a gente foi lá colocando BH Importados, BH Tech, Minas Importados, nomes muito clichês. E dentro de, né? Pra caramba, viu? Pô, exato, né, velho? E com todo respeito às pessoas que caminham nesse caminho, mas, pô, nomes muito clichês. E aí, falou, ó, importados, não sei o quê e tal, porque tinha que ser eletrônicos, importados, que eram mais ou menos os produtos que eu trabalhava. E aí, dentro de todos os nomes, veio Loja do Sapo. Sapo era o meu apelido, desde a época de Counter-Strike, não pelos meus olhos, velho, mas porque eu jogava na época do Counter-Strike com o nick de Sapo, e todo mundo me conhecia como Sapo no nosso ciclo de amigos. Você falou, velho, por que não? Loja do Sapo, todo mundo já conhece você como Sapo, a loja é sua, está começando e tal. Até então estava sozinho, estava mais me dando um apoio. Falei, beleza, vamos fazer esse negócio então. E aí, cara, uma das coisas que a gente costuma dizer, que desde o dia 1, quando lançou a marca, eu tive a felicidade, né, de buscar um apoio com quem conhecia da área de marca, né, o Douglas tinha esse conhecimento, ainda tem, muito forte. Desde o dia 1, ele já me passou um contato de um designer, já fez um brief, ó, qual que é seu público-alvo, isso e aquilo e tal. Então, o designer vai criar uma marca assim, assado. Então, já começou a definir pilares desde o primeiro dia. Então, quando, dia 28 de outubro de 2014, quando fizemos o primeiro post no Instagram, já foi um post de maneira profissional. Vem aí uma loja que será um universo em eletrônicos para você. Bem-vindo, Loja do Sapo. Aí já começaram alguns posts e tudo. Então, né, de lá para cá a gente veio percorrendo, quiser complementar um pouquinho, mas uma das coisas que eu enxergo no início, ainda era um plano B, tá? Em 2014, então, tanto eu quanto ele, a gente ainda estava, era fruto de uma insatisfação, então não estava feliz onde eu estou, posso reclamar pra caramba de onde eu estou ou criar um plano B. Então a ideia foi, vamos criar um plano B aqui, na hora que esse plano B começar a girar, aí sim pensa na transição. Acho interessante, porque boa parte dos negócios realmente surgem de oportunidade, né? No caso seu, você estava só começando a organizar, né, um plano B seu que você já fazia, né? Então você estava na faculdade e vendia os eletrônicos, né? Exatamente. Só que aí, igual você falou, já tinha os pilares de branding ali, né? Exato. Mesmo que só o Douglas que sabia, você não entendia muito bem. Eu gostava era só do comprar por 100 e vender por 120. Só me preocupava com isso. E o Douglas veio com essa parte, né, dos detalhes. Só que se você não traduz isso e aplica realmente, chega uma hora que vamos chamar de inconsequência, né? Ou então a questão da sorte começa a estagnar. Então, por assim, a sua força de venda, a sua empolgação, se você não consegue depois adicionar ingredientes de branding, né? Realmente executar isso tudo que foi construído, não vai continuar depois de forma perene. Sem dúvida. Que é o que com certeza está aqui fazendo isso hoje. Complementando, cara, então é como se a Loja do Sapo surgisse de uma consultoria de marketing, né? Se você for pegar os bastidores. Então, complementando o que o Matheus falou, eu me recordo como se fosse hoje, cara. O Matheus vendia, ele ia entregar naquela sacolinha. O que me veio, falou, não, o cara ia entregar naquela sacolinha preta do Shopping Popular. Nada contra, viu? Aquela de plástico, você fala? De plástico pretinha, de roupa também. Tem de roupa também, de sacoleira e tal, nada contra. E aí eu vi aquilo ali, mas por dentro tava um produto. Ele começou lá na calculadora HP, mas ele chegou a vender GoPro, uma JBL, um iPhone, um perfume bacana. Então eu falei, não, velho, aquilo ali cortava. Profissionaliza esse negócio e tal, e vendendo só pro ciclo dele, e no LX às vezes, Marketplace e tal. Falei, cria uma marca, né? E você vai ter sua loja, não é o Matheus vendedor, é loja e tal. E aí surgiu disso. E aí de lá pra cá, então essa parceria foi em 2014, né? E aí complementando também, falando um pouquinho de mim, eu vim do mercado de publicidade, trabalhei na Fiat muito tempo, né? Multinacional e tal, aprendi pra caramba lá. E até diferente um pouquinho do Matheus, eu tava feliz lá, sacou? Tipo assim... Eu que incomodei, cara. Tava quietinho lá. Era um setor muito bacana, assim, né, velho? Quem trabalha com publicidade aí, grandes empresas, então... Tava acostumado lá, assim, com aqueles milhões de budget, reuniões importantes, viajando pra caramba, viagem internacional. Então, assim, eu tava nas nuvens, sabe, velho? Na faculdade, eu matava aula pra viajar e tal, enfim. Então, eu tava feliz, assim, né? Tava aprendendo muito feliz, num ambiente muito colaborativo, muita gente bacana. Na época, assim, no auge, assim, a Fiat tava muito bem. Muitas agências grandes eu atendi e tal, enfim. Então, fui ajudar um amigo mesmo.
E aí, dando uma acelerada nesse processo, né, e até respondendo um pouquinho do que você falou, e aí, né, o Matheus ficou ali sozinho durante 2 anos, mais ou menos. 14, e aí, 15. vendendo de tudo, né? Então, era um universo de importados. Em resumo, o Matheus estava de olho. No que vinha, ele colocava e vendia. Ia lá no Shopping Popular, pau pegava de selfie vendia. Tá bombando. Exato. Vou vender pau de selfie. E uma fonte de receita secundária, né? Só que sempre entregando cartãozinho de visita. Se somar ali a receita que ele tinha. E aí, cara, veio um day one ali. Até esse momento tava só o Matheus sozinho. Douglas ajudava, como amizade mesmo, sem ganhar nada, tal. Ajudava aqui, dava uma dica ali. Final de semana, às vezes, tava junto, ajudava na entrega, enfim. E aí, nessas ajudas, cara, eu me lembro como se fosse hoje, foi uma quinta e sexta, se eu não me engano. Ou sexta e sábado, agora eu não me recordo com exatidão. Foi em dezembro de 2016. Era feriado lá em Betim. O Matheus me chamou para ir para uma feira. Como se fosse essas feiras de prédio, era um prédio da Vivo, né? Da TIM, tinha mais de ali 2.000 colaboradores lá. Um prédio na Rádio ali, que todo final de ano, Natal, ele juntava, o zelador juntava, o administrador do prédio juntava, o síndico lá, algumas empresas que vendiam. Aí uma menina da Natura, outra ia vender roupa e tal. E aí ele, né, o Matheus muito bem relacionado lá no banco, esse cara era cliente dele, convidou, ele já era cliente dele, comprava um perfume aqui ali. Toda vez que ele ia lá no banco, além de atender sobre a conta dele, eu falava aqui, mas... essa bateria sua tá acabando, senhor. Tem um powerbank aqui, fica tranquilo. Então eu sempre ofereci um produto para ele. O Edmilson, um abraço, hein, Edmilson. Nesse dia a gente foi, fizemos um junta-junta do jeitão que dava, assim. Isso é muito nosso perfil. Você falou pivotando, nós estamos pivotando até hoje, cara. Tem 8 anos. Todo dia nós temos um projeto novo pivotando. A gente gosta de começar do jeito que dá. Já vi isso aí em outra empresa também. Faz a primeira, igual, né? Faz, testa, aumenta depois, faz enquanto tá perfeito. Então nós fomos, a mesinha simples. Na época a gente não tava com essa sacola bonita não, mas compramos uma sacolinha na gráfica, já tinha um cartão de visita, pegamos o cartão, organizamos ali do jeito que tinha, arrumamos o expositor daqueles de Mercado Livre, colocamos os produtos e fomos lá felizão, brilho no olho e tal, eu ajudando ele ainda. Temos tudo que você precisar, o que você quer? Perfume e tal, etc. Caixinha de som Bluetooth. Aquelas caixinhas de som que você colocava no banheiro e podia molhar, tinha de tudo, velho. Cheio de muamba mesmo, a sacolinha do Shopping Popular do lado assim, você via... tudo de boa, velho. Arrumamos umas maquininhas alugadas com os amigos. Nossa, eu passo a maquininha depois, você me dá enfim, velho. Organizamos tudo lá. E feliz pra caramba e tal, aquele negócio. Eu sei que nesses 2 dias, cara, vendeu pra caramba, sabe? Tipo assim, eu não recordo com exatidão o valor, mas eu lembro que, tipo assim, nesses 2 dias o Matheus ganhou o salário dele do mês. Eu fiquei feliz demais. Meu Deus do céu. Puta merda. Se eu fizer isso, né? Multiplicar isso aqui por 4, por 6, por 30... opa, e aí já ficou essa fagulha ali. E aí teve uma situação que foi o seguinte, nós levamos de tudo lá. Tinha caixinha de som, powerbank, capinha de celular, perfume, cabo, KP2, cabo HDMI, sei lá, tinha um tanto de eletrônicozinho, tanto de tudo que tinha. Era perfume. Um box do Eapoc. E tinha, só né? Só que em loco, né? Exatamente. Levei lá. Levando, e atendimento, trocando ideia, parcela, explica, abre, mostra, experimenta, enfim. E os produtos caros todos consignados. E aí como a gente tinha um bom relacionamento... Eu ia no cara do Eapoc? Isso, eu ia lá no cara do iPhone e falava, meu querido, peça 2 iPhones pra mim, vou fazer uma exposição ali, se eu vender, eu acerto com você. Se eu não vender, eu te devolvo. Ia no cara do perfume, ô Diegão, presta 3 perfumes aí, cara. E assim foi, né? Eu tinha, né, o meu nome, meu avô me ensinou que o que o homem tem é o nome. Então até hoje eu entro lá no Shopping Eapoc, sabe que minha mochilinha cheia de produto, não assino nem uma notinha lá, é no aperto de mão. Então, na confiança, no fio do bigode, como o pessoal gosta de dizer. Então, a maior parte dos produtos mais caros, que não tinha dinheiro para investir, foi como eu já comprava calculadora com um cara, ele me emprestou alguns iPhones, perfume com outro, e me emprestou alguns perfumes. Aí a gente levou esse mix variado e a maior parte consignado. Legal. E aí vendemos de tudo ali e no final ela fazia a contabilidade lá, né? Pegar no caderninho e tal. Sei que vendeu muitos itens, né? Deu um valor bom assim, proporcional, nada exorbitante, mas né, comparando com o salário ali, mensal, era uma coisa, foi um valor legal. E aí a gente viu o seguinte, velho, desse valor todo, não sei aqui, então vamos supor que vendeu ali R$1.000 de lucro, talvez. Foi mais, né? Mas eu não recordo com a exatidão. 3 mil R$3.000 de lucro. Aí teve, tipo assim, a maior parte da receita foi os iPhones. Então tinha que tanto de muambinha de 10, 20, 30, 40, 50 reais. Às vezes ganhava 3 vezes, mas era 3 vezes de 10. O iPhone, às vezes, tava ganhando ali 20%, 15%, mas era R$1.500. Na época era um iPhone 5S. Então a gente vendeu ali 3 iPhones 5S e falou, opa... Então, nos 3 iPhones, olha o esforço, para vender 3 iPhones, vendeu todos que tinha e o desejo, né? Ou seja, uma coisa é você vender um iPhone e tal, outra coisa é capinha, o cara negocia, chora, fala que tal lugar tá mais barato e tal, enfim. E aí veio a ideia e falou, opa, esse negócio de iPhone, a gente já, usuário de iPhone ali e tal, né? E tudo, falou, opa.
E se a gente, né, mais um conceito até de marketing e tal, e se a gente nos especializar, largar essas muambas tudo, joga esse trem fora, devolve e tal, e a gente focar só em iPhone, a gente vender só iPhone, cara ligar só tem iPhone. E aí... Réveillon, né? E aí nós falamos, show, nesse dia a gente virou sócio. Então esse dia foi a virada de chave de, né, como se fosse um rebrand, assim, né? Na época a gente nem falou disso, mas foi Loja do Sapo, tudo em tecnologia. Na época a gente até tinha um slogan que chamava, né? Era o Matheus lá sozinho, Loja do Sapo, tudo tecnologia. Virou Loja do Sapo especializada em iPhone. E vender só iPhone. Então, dezembro de 2016... A gente, né, foi nesse Réveillon, a gente viajou junto. A gente já tava ali planejando, né? Fizemos um tanto de boné, que tem, tiramos foto, posta, marca a gente. Búzios de Loja do Sapo, né? Um tanto de boné, levamos boné pra casa toda. E aí a gente já voltou de Búzios, focadão, já sócio. Aí eu lembro, não lembro com exatidão o valor, mas tinha um dinheiro ali, o Matheus já tava, falou, velho, eu entro com dinheiro, a gente compra alguns iPhones aqui pra estoque e tal, e vamos começar. Mais uma vez, o jeito que dava, a gente não tinha fornecedor, não sabia e tal, pequenininho. Pra você ter uma noção, assim, né, aí vou dar uma acelerada aqui até chegar agora pra gente continuar, mas é que essa história é legal. Na época, a gente comprava no LX e vendia no Instagram. Não tinha fonte, não sabia de onde comprar, tinha gente querendo comprar. Aí que a gente fez, então eu tenho uma marca, né, eu dou garantia... Eu tenho um Instagram que você entra lá e tal. Eu ia no LX. A gente anunciava no LX também. Um pouco mais caro e tal, porque a gente nos posicionava como marca e dava garantia, obviamente, né? Ou seja, a gente não nos comparava com o vendedor de LX, mesmo anunciando lá. E aí chegou um momento que a gente estava sem mercadoria, cara. A gente começou a comprar usado no LX da pessoa física. Colocava uma margem, lembra como se fosse hoje. iPhone 5S, comprava por 1.200 e vendia por 1.450 e já tinha fila. Exatamente. Já tinha neguinho, falou, quando chegar, vocês avisam e tal. Tipo, onde é que eu comprava lá e vendia? E a gente foi crescendo, e lógico. A gente se posicionava como eu não sou um vendedor do LX. Tipo eu assim, sou não uma marca. Não falando mal, né? Mas assim, eu tenho garantia, eu não sou uma existo. pessoa física. Então, eu tô anunciando aqui no LX, porque é um canal forte, mas eu sou a Loja do Sapo, entra lá no meu Instagram, e aí quando entrava lá no Instagram em 2016, já devia ter uns 10 mil seguidores. A gente já tinha feito sorteios, a gente já tinha feito algumas ações e tal. Então, já tinha uma marca sendo trabalhada desde 2014. Então, traduzindo mais ou menos, vocês estão vendendo, na verdade, a credibilidade de uma marca, né? Igual você falou da garantia e tal, e o serviço, né? Para quem, mesmo que poderia ter comprado na LX, a pessoa comprava de você porque vocês fizeram o serviço de buscar lá e trazer para a pessoa. E se desse problema, eu ia resolver. Exato. Isso foi só no início. Vendedor, pessoa física que poderia ser um vendedor bacana, que daria um suporte, ou poderia ser um vendedor que vendeu o aparelho e depois ia sumir. Então a gente se posicionou como uma empresa. Não, eu não sou um vendedor qualquer, então uma pessoa física, eu sou uma empresa. Se você tiver problema com o seu aparelho, eu vou te dar garantia no seminovo. Eu vou na sua casa, entrega onde você estiver. Então a gente começou no mercado de vendas posicionando. E aí só entrando, só para dar um detalhe, né, assim, se for pensar, a mesma coisa que o Rick Chester lá, que ficou famoso, fazia. Compra água aqui desse lado e vende do carro. E vende, tem gente querendo comprar, o cara que tá lá na praia não tá afim de atravessar. Um abraço pro Rick. E aí, cara, isso foi no início. Depois a gente foi crescendo, a ponto a gente chegar a vender. Então, mesmo do mesmo jeitinho que eu comprava um para vender, a gente chegou no auge a vender 1.000 unidades por mês. E aí, lógico, foi crescendo, fornecedor, não sei o quê, conversa com um, cavuca daqui, vai lá em São Paulo, volta, compra de importador, ou seja, a gente saiu do LX, depois a gente chegou a virar um dos maiores players aí de BH, região, né, nível Brasil ali, a gente reconhecido. E aí, né, teve um tempo para isso acontecer, né, voltando um pouquinho, deu 3 meses, lá para março o Matheus saiu do banco, né, março, abril mais ou menos, saiu do banco, ficou focado. E aí veio, começou a vir 1, 2, respondendo sua pergunta lá. Primeiro veio um motoboy amigo nosso, um indica, tudo informal ainda, né, cara? Eu era dentro do meu quarto, né? O motoboy, na hora do almoço, ele dormia na minha cama. É verdade. E aí veio um motoboy, 2 motoboy, melhorou um pouquinho eu lá na Fiat. Eu ficava lá, a gente conversando no WhatsApp, anunciava aqui, ali, ele entregando e tal. Melhorou um pouquinho, já tava, né, ia arrumar primo, né? As 2 primeiras funcionárias foram primas do Matheus, depois veio a irmã. Aí a casa do fundo da avó dele, ele ficou, desalocou lá do aluguel, alugamos lá e já foi crescendo. Tudo informal, do jeito que dava, com amigo, com parente. E o negócio foi crescendo. Pum, deu dezembro de 2016, 1 ano eu saí da Fiat. Nisso a gente já tava com umas 8 pessoas mais ou menos. Uns 3 vendedor amigo, uns 3 motoboys, né? Só ela primário. Isso um ano depois do Réveillon. Exatamente. Isso, no ano, exato. Em 1 ano a gente já acelerou muito. A gente viu no outro ano, né? Então nós passamos o exato. Réveillon ali, 2015, 2016, e já 2016 eu saí da Fiat, a gente focado, já tinha ali umas 8 pessoas mais ou menos, e o negócio foi indo, cara, foi crescendo, sempre focado nisso ali que você falou, brand, marca e credibilidade, inovação. Ou até hoje, né? A nossa maior fonte. A nossa maior fonte de receita hoje é indicação e recorrência. Então, exato.
muita gente nos indica, então a gente não tinha grana para investir em marca, né, marketing. Eu não vou conseguir fazer um anúncio na Rede Globo aqui, ali. Então a gente falou, olha, se cada pessoa que eu atender e ele me replicar mais 3, era essa conta que a gente fazia. Então, atendi o João aqui agora, eu preciso atender o João, encantar ele. Aí na época, assim, né? Não sei se vocês já estavam com loja ou algum negócio nessa época, mas na época, cara, o Instagram crescia, assim, absurdamente de forma orgânica, tipo, né? Antes do Meta comprar. Hoje, né? O algoritmo era. Então todo mundo via e você ia crescendo do nada, igual o Matheus falou, rapidinho, 10 mil, 20 mil, 200, nós chegamos a 200 mil, hoje nós estamos com 300 mil seguidores. E a estratégia era mais simples, né? Eu gosto muito de falar que o inovar é fazer o simples bem feito, né? O que a gente fazia, cara? Na real, assim, sem muito segredo, a gente postava a foto do João. Lógico, nós atendemos ele, nós entregamos na casa dele. Ele gostava mesmo do atendimento, fazia de tudo ali, o horário que ele queria, tal, estava sempre disponível. Acabamos de atender ele, a gente postava uma foto no Instagram, tirava foto de todos os clientes com a sacolinha na mão, a marca, mostrar a sacolinha ou um iPhone na mão feliz e tal. Na época o Instagram só tinha, o único filtro do Instagram era a foto no feed estática. Tô falando porque a galera de hoje tem Reels, tem Carrossel, tem Stories, tem isso, tem aquilo, não tinha nada. Só a foto estática e pouquíssimo recurso, né? Não tinha quase nada mesmo, não tinha nem, acho que nem localização tinha, não podia nem, no máximo era marcar a pessoa. A gente marcava esse cara, escrevia uma história bonitinha ali contando, foi legal, prazer, atender, vai te ajudar no dia a dia e tal. Esse cara feliz, ele vinha, né? Tava quente. Eu acabava de entregar na casa dele, o Matheus ia dirigindo o carro, eu tava no banco, eu postava. As fotos, na hora, por quê, velho? Marcando as pessoas ali. Eu tinha pra mim que, velho, quanto mais emoção tiver, quanto mais quente tiver da compra, o cara tá felizão ali, realizei o sonho dele. E o cara tá configurando ainda. Ele já vinha, comentava, foi top e tal. E o que a gente fazia? Eu fazia isso. Eu ia lá no Instagram dele, além de seguir ele, claro, eu seguia todo mundo, os melhores amigos dele no Instagram, já mostra quem que você tem maior engajamento. Às vezes era a esposa, os melhores amigos e tal. Seguia essa galera, dava umas 20, 30 pessoas. E essa galera já vinha no meu Instagram, já via a foto do João, falava, pô, velho, o João comprou um iPhone novo, já dava uma zoadinha na foto. Às vezes falava, ô João, você tá me devendo e tá comprando iPhone novo, hein, João? Mas isso aí é uma prova social cabulosa. E aí essa galera comprava comigo. Dessa galera, ou então o João indicava para um, para outro. Então as nossas primeiras vendas todas foram indicação. Exato. E foi crescendo assim, 3, 6, nessa 9, época, 12, 15. Não era tão forte, né? Você não via tantas empresas explorando prova social. A gente nem esse termo prova social, pelo menos, a gente não tinha muito essa consciência. Mas uma coisa era certa, a gente fazia muito. Igual o Douglas falou, se atendesse 10 clientes por dia, eram 10 fotos, 10 posts, seguindo as pessoas. E aí é aquilo, pô. Vai falar, vamos postar. Atendi o Breno. Tirei a foto dele, postei lá. Foi um amigo do Breno e falou: mas que loja é essa que tá me seguindo? Na hora que eu olhava, entrava para ver de curiosidade. Isso, né? Nessa época não era uma estratégia tão comum. Hoje muitas pessoas, né? Você vê muitas empresas pedindo para seguir e tal. Na hora que eu olhava lá no feed, a foto lá do Breno. Falou: pô, velho, se o Breno comprou nessa loja, eu posso comprar também, porque essa loja tem credibilidade. Então, isso foi uma das coisas, prova social, foi uma das coisas que a gente fez muito no início para ancorar a nossa marca, né? Nos ajudou muito. Por quê? Eu vendia o produto que tinha um ticket médio de 3, 4 mil reais, que a gente não tinha loja física. Um dos principais canais de aquisição era o OLX, depois eu trazia para o meu Instagram para mostrar que a gente era uma empresa. Então eu precisava de gerar no cliente credibilidade, ele precisava entender que a gente era uma empresa. E isso nos ajudava muito. Quando ele entrava lá e falava, pô, olha o tanto de pessoas que comprou com essa empresa. Então essa empresa tem credibilidade, eu posso confiar. Exatamente. Eu acho que só para fechar a linha do tempo, né? Assim, depois a gente entra nos detalhes. Então nós estamos falando hoje, né? Matheus deu flashback lá 2014. E aí, grandes marcos, assim, no meio dessa jornada ali, em 2017, a gente começa a fazer serviço, que é hoje o nosso core, né? Porque o mesmo cliente que tinha a dor da compra, que comprava, ele tinha a dor depois do serviço, ele nos procurava. Ele sabia que eu era referência iPhone, ele perguntava, você troca? Eu falava, não troca, não sei indicar alguém. Eu falei, não indico não. Falamos, vamos começar. Aí começamos serviço como, né, um segundo produto ali, né, para reduzir mesmo dependência, novas fontes de receita. Depois o serviço foi crescendo muito também, depois a gente fala de algumas táticas e tal, mas só um adendo, a gente começou a fazer serviço em 2017 sem loja física. A gente atendia delivery ou in-loco. Tô falando porque hoje, né, isso já é normal, mas imagina em 2017, sem loja física, o cliente me recebia na casa dele, ou me entregava o aparelho, arrumava e devolvia. Você começava delivery, então. Exatamente. Nisso o serviço foi crescendo bastante, a venda continuou. Tinha loja física. Exatamente. Então, jeito. Eu tinha que ser delivery. Foi uma inovação total na época. Exato. Hoje todo mundo já estava Não tinha como mandar o cliente lá na casa da minha avó, não. Não tinha jeito, não. Eu tinha que buscar na casa dele, tinha que dar um jeito para esse problema. E aí a gente inovou e começou a fazer delivery na época.
E aí, de lá para cá, a gente tomou a decisão, depois a gente pode falar um pouquinho, de parar de vender iPhone, por vários motivos, né? Questão mesmo de maturidade do negócio, a gente não via nisso uma forma sustentável de escala e tal. Ficamos só com o serviço, fomos para ponto físico, abrimos loja e estamos hoje aqui, né? 2022, crescemos bastante, veio vários desafios de pandemia, de gestão, de crescimento, só como, né, um número. Hoje nós estamos com 55 pessoas no time. 55? 55. Muito doido. Tudo CLT, tudo redondinho, né? Então, assim, só relembrando, né? Então, Nossa senhora. acho que deve ter muito empreendedor que ouve aí. Então, nós começamos lá em 2014, o Matheus sozinho, do jeito que dava, informar 1, 2, 3, 4, 5. Os desafios alugamos uma hoje são maquininha lá outros, para levar né? no evento e tal, sacolinha não tinha, pregou, enfim. E de lá para cá, né? Sonho grande, a gente foi organizando, né? Não deu para contar tudo, depois a gente entra em alguns pontos específicos. Organiza aqui, organiza ali, abre uma loja, tal, CNPJ, outro, contador, advogado, contrata, consultoria, RH, o marketing nosso é interno. Então, assim, nós fomos fazendo várias jogadas e hoje estamos aí, né, com outro desafio, né? Na época a gente se preocupava só em vender, entregar, tirar a foto e postar no Instagram. Hoje tem desafio de cultura, de gestão, de números, de escala, enfim, né? A gente foi obrigado aí, né, a aprender com a bola rolando, né, que é o comum. E é isso aí, só dando essa geralzão aí. É um aprendizado diário, né? Acho que empreender, igual a gente falou aqui um pouquinho antes, vai mudando, tenho certeza, o tanto que já mudou em 8 anos aí, cara, é dia a dia. Igual eu e o Léo tava tomando café antes de vir pra cá, cara, pensando o que a gente vai fazer pra resolver um BO que tá, né, que a gente tem vários por dia. E, cara, a decisão que a gente tomou, sei lá, 2 anos atrás, às vezes agora tem que mudar de rumo, né? Então, sem dúvida. acho que realmente é normal no empreendedorismo e tem que ser. Se a gente levar com muita... Exatamente. Linkando com isso da decisão nossa, ela foi um diferencial nosso competitivo. Inclusive, a gente nem comenta sobre ele, não, sabe? Tem 2 anos? 2 anos mais ou menos, né? E agora a gente está se vendo, tá no momento que a gente precisa de abrir mão dele por outros momentos. Por causa do momento, por outros motivos. O de vocês, de parar de vender iPhone, como é que foi? O que foi que motivou? Legal. Bom, então, ó, voltando à fita, 2016 para 2017, a gente já começou a ver que o mercado de venda de iPhone era muito forte. Então, rapidinho, em 1 ano, a gente já estava num volume de venda considerável, a gente já estava gerando resultado de um lado, só que tinha um detalhezinho pequeno, não era legalizado. Como que você vai crescer um negócio sem ser legalizado? Tá tudo bem no primeiro ano, estava começando, né? E a gente se honra de como começou. Empreender, muitas vezes você vai começar sem o CNPJ, sem o registro, de maneira informal, e a gente também começou assim, mas não faz sentido se perdurar nesse tempo, nesse caminho. Então, por outro lado, em paralelo, o Douglas começou a falar aqui já, a gente via que o mercado de venda de iPhone era muito forte, que girava muito, só que não era sustentável e a gente não enxergava caminhos de trabalhar legalizado. Por outro lado, a gente começou a trabalhar com assistência técnica. Tá, só uma coisa, o legalizado você fala em relação a imposto, tributação? Isso, de comprar tudo bonitinho, entrada com nota, venda com nota. Então Entendi. a gente... Que a realmente gente não... é muito tênue a linha ali. A gente trabalhava de maneira informal. Tá tudo bem para você começar, tá pequenininho ali, vendendo e tal, mas na hora que o seu volume vai crescendo, e a gente vinha com um trabalho muito forte de construção de marca em paralelo, então a gente já começou a crescer e não dava mais, né, para continuar. E nem por outro lado, quando eu enxergava um horizonte de longo prazo, falei, cara, eu não enxergo sendo o maior contrabandista do país, né? De coração, não enxergava. Eu não queria crescer desse jeito. Mas também não podia simplesmente, a partir de amanhã a gente não vende, mas acabou. E aí o que aconteceu? A mesma história do plano B. Então a gente viu diante de um desafio e aí veio a assistência técnica como uma maneira de diversificar, de legalizar o nosso negócio e de fato, quando eu olhava para frente, falar, ó, se a gente crescer, né, ou melhor, o dia que a gente crescer e a assistência técnica conseguir suprir toda a nossa estrutura, a gente corta a parte da venda e segue 100% em assistência. E a gente conseguiu tomar essa decisão em 2019. Então foram mais 2 anos plantando a assistência, muito diferente da venda, a assistência. A gente precisava aprender a consertar, né? A gente não é técnico, né? Eu fiz o curso técnico, mas o primeiro telefone que eu troquei, o botão ficou ruim, depois eu não troquei mais. Falei, não dá. Então, né? Mas assim, a gente fez o curso e tal, mais para eu aprender, para entender bem e para contratar profissionais, mas
a venda, qualquer um de nós aqui consegue vender um produto, basta ter esse produto e alguém querendo comprar. Assistência não, consertar é diferente. Então a gente viu que o mercado de assistência técnica era mais informal ainda do que o mercado de venda. Não tinha players profissionais de fornecedores de peça que davam 1 ano de garantia. A maior parte dos players dava 3 meses de garantia, porque é o que a lei manda. E aí a gente falou, ó, nós vamos entrar nesse mercado, mas nós vamos entrar com o pé direito. Nós vamos entrar dando 6 meses de garantia, depois nós começamos a dar 1 ano de garantia, nós vamos entrar com uma vantagem competitiva. Como eu não tinha loja física, eu entrei fazendo serviço delivery. Então, em 2018, eu já ia na casa do cliente, buscava o aparelho dele, consertava e devolvia. Depois a gente lançou um segundo serviço que é: vou na sua casa e conserto na sua frente em até 30 minutos. E aí, essas inovações, a gente na época deu entrevista na Globo, na Record, como uma assistência técnica que lança serviço delivery. Nós estamos falando disso lá em 2018. Então, a gente veio plantando muito bem a assistência e a venda não parava de crescer, não. Plantando, crescendo a assistência, inovando, porque não adiantava só eu ter um marketing forte. Eu precisava também entregar um valor. Eu precisava de ter um serviço de qualidade, uma garantia de qualidade. E a assistência foi crescendo. E em setembro de 2019 foi quando a gente, de fato, conseguiu fechar, né, cortar 100% a parte da venda da noite para o dia. Não aconteceu nada, não tivemos nenhum problema. Foi uma decisão plantada, pensada, planejada. Foram mais de 2 anos. Quando a gente falava com outros players que a gente ia parar de vender, os caras falavam, você é louco? Como é que você vai parar? Eu falei, cara, vou porque a gente quer construir algo maior. Né? E tá tudo bem, a gente não julga quem vende e tal, tá tudo certo, mas a gente tomou uma decisão. E na época, até o Douglas, na parte de comunicação, tinha essa preocupação muito grande, porque uma coisa é eu vender um iPhone. Né? As pessoas têm desejo. Quando a gente chegava na casa da pessoa para ela comprar um aparelho, cara, ela tava com o olho brilhando. Outra coisa é quando o aparelho quebra a tela, pô. Ninguém tá com o olho brilhando na hora de consertar a tela, não. O cara ficava bolado, pô, eu tô gastando mais R$1.500 para consertar. Segunda vez que quebra essa tela. Exatamente. Então, por um lado era desejo, por outro lado é necessidade. Dor e desejo, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente via o nosso do lado de cá, a nossa preocupação era, pô, será que se na hora que eu cortar a parte da venda, o cliente não vai parar de me procurar? Mas uma coisa nos ajudou a tomar a decisão, porque os nossos valores estão acima do nosso resultado. Uhum. E nessa época a gente já estava incomodado de falar, cara, não dá, a gente quer construir algo maior, a gente quer construir... Você virar uma grande empresa. Exato, a gente quer ter um valuation. Né? Como é que eu ia ter um valuation se eu estivesse trabalhando de forma ilegal, se eu estivesse trabalhando de forma informal, não tinha como. Então, isso nos ajudou a suavizar, fica tranquilo, vamos embora, vamos acelerar nesse caminho. E aí a gente tomou essa decisão em setembro de 2019 e já viemos com um plano de expansão de assistência. Falou, ó, se até agora, dividindo a energia entre venda e assistência, nós crescemos a assistência até aqui, então agora que nós vamos cortar a venda, nós vamos pegar toda a nossa energia e vamos canalizar 100% para a gente expandir em assistência técnica. E aí veio o plano de começar a abrir unidades físicas em shoppings, logo após aí, esse corte da parte de venda. Você leu minha mente, que era justamente isso que eu ia perguntar, né? Porque você pensa numa empresa, né? Quanto que era mais ou menos De resultado, né? Porque a receita era muito maior, o ticket médio de venda de iPhone era maior. Era mais ou menos 50-50. 50-50. Então eu cortei metade da empresa, pô. Do dia para a noite eu tinha o mesmo custo fixo, a mesma estrutura de venda, o mesmo time. Falou, ó, a partir de hoje, foi um desafio muito grande até pra gente se organizar. E eu costumo dizer que foi nessa época que a gente deixou de ser um negócio e passou a ser uma empresa. Uhum. Porque ali a gente registrou tudo, 100%, de todas as maneiras. A gente passou a declarar 100% de tudo. Então, é um jogo diferente, né? Sim. E essa expansão, né? Que vocês trocaram a venda pela expansão, demorou a tracionar ali para chegar no resultado da venda ou foi menos traumático do que eu, pelo menos, estou imaginando aqui? Você está falando para a gente ter o mesmo resultado que a gente chegar tinha? No 100% de novo. Dá uma compensada ali, isso. Nunca chegamos. Tô brincando, mas na verdade é o seguinte, cara. Quando se por um lado, você não joga as regras do jogo, você tem um resultado muito maior do que quando você joga redondo, entendeu? Então, só de tributos e tal, quando você começa a trabalhar e tem que trabalhar redondinho, você tem uma tributação muito maior. Então, hoje, a gente tem um resultado menor do que tinha antes.
resultado, né? Resultado. Certo. Mas hoje eu tenho uma empresa, né? Hoje eu estou aqui falando dos nossos planos, como a gente chegou e tal. Tem valuation. Então, tem valuation. Então, até isso a gente ficava um pouco incomodado. Porque a gente sabia que, por um lado, a gente era muito bom no que fazia, né? Modéstia à parte, a gente estava construindo um case super legal, só que às vezes a gente não tinha o brilho no olho de chegar e falar, pô, mas parte da minha operação não roda redonda e tudo. Só uma coisa que vocês já responderam uma dúvida minha em relação a como que foi essa migração para esse modelo de consertar na casa da pessoa. Legal. E agora tem até na sede sua, a pessoa também acompanha ao vivo, né? Legal. É uma dor muito latente para mim como cliente. Eu sempre, quando eu vou numa assistência, fico meio assim, esse cara vai trocar essa peça mesmo? Esse cara que me ligou aqui com orçamento, infelizmente vai ter que ser mais alto do que eu imaginava, não sei o que acontece, né? Esse cara tá aumentando, é verdade mesmo? Então, quando a pessoa tá acompanhando, é uma dor muito importante que vocês sanam ali, né? O cara tá vendo você trocar em meia hora. É certo? Verdade. A gente sempre teve um conceito de comodidade, né? Então, quando a gente começou a fazer serviço, primeiro eu ia na casa do cliente, buscava, trazia, consertava. Depois a gente viu que tinha como surpreendê-lo e deixar o cliente ainda mais satisfeito de fazer o reparo na frente dele. E aí a gente começou a fazer. E até o Douglas gosta de falar muito isso, por a gente não ser 100% técnico, a gente fala assim, não, dá para fazer sim. Entendi. Nós vamos levar você que é técnico, vão lá, nós vamos fazer o serviço. Quanto tempo que dura para fazer o serviço? 30 minutos. Então nós vamos na casa do cliente, nós vamos fazer na frente dele. Quais ferramentas que precisa? São essas aqui. E aí a gente lançou esse serviço e a gente enxerga que o aparelho celular é a extensão do nosso corpo, né? A sua informação, a sua vida, tá? Tanto é que quando a gente o que a gente tem de missão é reconectar as pessoas ao mundo, né? Proporcionando alívio e entusiasmo. Porque quando o seu aparelho para de funcionar, você está desconectado. Então, quando a gente faz o serviço ali na frente do cliente, tem uma tranquilidade ainda muito maior, porque ele está acompanhando todo o reparo, né? É uma experiência, vai muito além de só de consertar. Mas mesmo que não seja na frente do cliente, aí vem um trabalho ao redor, né? De credibilidade, tudo. Os nossos clientes, durante muitos anos, né? Alguns anos, a gente nem tantos anos assim, eles nos entregaram o aparelho com a senha para um local que eles não sabiam onde era e, mesmo assim, eles dormiam tranquilo porque acreditavam muito no nosso trabalho. Hoje não, hoje todo mundo sabe, né? A gente tem a unidade, nossa matriz é no Floresta, se algum cliente quiser ir lá, né? A gente está lá para receber e tal, mas em outros momentos não. Então, a credibilidade, ela nos ajudou muito a deixar o cliente tranquilo. Sem dúvida. Porque ele estava entregando ali parte da vida dele, ele estava abrindo para a gente ali. Muitas vezes a gente precisa 100% dos casos, a gente precisa da senha para fazer testes e tudo. E se não houver uma credibilidade ali, tanto na parte do orçamento quanto na parte de segurança dos dados, das informações, que a gente sabe ali que a gente está lidando com a extensão da vida de uma pessoa quando a gente faz um reparo num aparelho. Uma dúvida mais operacional disso que o Léo falou agora. O que demanda isso para trás? Né? Porque, você trocar a peça na casa da pessoa e em meia hora, imagino que tem implicações que, né, dificultam um pouco a operação atrás. Eu consigo imaginar estoque, por exemplo. Você tem que ter mais estoque. O que mais que demanda? Na verdade, até o Léo, juntando as duas, hoje a gente ainda tem essas opções, aí nós fomos aumentando, eu vou falar um pouquinho do mix, então hoje o cliente escolhe a melhor modalidade para ele. Mas é simples, cara, né? Para o cara fazer na casa do cliente, e não só na casa do cliente, lá no quiosque, por exemplo, do shopping, que é outro ponto de venda nosso, é um local pequeno, essa mesa, menor que essa mesa aqui, eu não tenho tanta, não tenho um laboratório, imagina uma oficina mecânica, né? A nossa oficina lá tem um tanto de máquina, laboratório, microscópio, uma máquina que esquenta e tal. Só que a tela e bateria e os componentes também do iPhone, uma câmera, um conector de carga, um auricular, que é a maior parte dos serviços, é um reparo simples. Entendi. Então, para fazer esse serviço na casa do cliente, não precisa de muita coisa. Precisa de uma manta, né? Ali, as ferramentas e tal. E é isso, assim. Tem uma maquininha, né? Vou falar um técnico, mas você faz um testezinho aqui ali para ver se está com curto ou não. E sim, né? Você tem que fazer um bom diagnóstico, obviamente. Então, fazer as perguntas certas, fazer ali para ver se realmente é a tela ou não. Se não for, vai perder o tempo, né? Tipo assim, eu vou ir lá e vou perder o tempo. Né? Imagina um médico atendendo à distância, né?
Então, o cara fazer as perguntas certas, ele vai ter a certeza de que é a cor do aparelho certo, o modelo certo e tal. Enfim, mas não tem tanta complexidade assim. E aí o back-office, se a gente for evoluindo, então hoje a gente tem um estoque alto, tem estoque hoje de todas as peças, de todos os modelos. O cara vai trocar sua tela, ele já leva uma bateria, porque ele sabe que pode a bateria estar com problema, pode fazer alguns testezinhos e tal. Mas assim, ele vai com uma maleta, né? Uma maletinha mesmo. Então imagina uma maleta de mão, ele se desloca de moto, e não tem tanta complicação. Em 30 minutos ele consegue resolver e ele entrega, né? Que é o nosso o serviço hoje mais prêmio que a gente tem, ele entrega transparência e comodidade ali em 30 minutinhos. O cara não fica sem aparelho em momento nenhum e tal, enfim. Então até hoje, lá para cá, é o nosso serviço, né, mais prêmio, né? O que mais entrega valor. Com preço diferente? Hoje a gente dependendo do ticket é o mesmo valor. Sim. Só se for um ticket muito até baixo, a gente inclui uma taxa. Ele é eficiente também. É um profissional apenas envolvido. Quando é um serviço que eu busco, devolvo, são 6 profissionais. É um motoboy para coletar, outro técnico para fazer o serviço, um cara do estoque, depois outro técnico para fazer o checklist de saída, mais logística, e mais outro motoboy para devolver. Então, é um serviço que entrega valor para o cliente e tem uma eficiência legal para a gente. Massa. Eu fico imaginando a gente, cara, que é conectado 200% do tempo. O Léo já falou aqui no podcast que ele fica sem bateria, ele já fica doido. Exatamente, exatamente, não tem jeito. E o principal para dar certo é que o nosso time de vendas faça um diagnóstico preciso. Sim. Porque chegou lá com a tela preta, é branca. Pô, cara. Aí, né, o cara foi lá em Venda Nova, foi no Barreiro, a gente atende toda a região metropolitana. Chegou lá, então, o principal, né, fator ali que tem que estar muito ajeitado é um diagnóstico muito bem feito no nosso time. Porque quando chega lá, se você levou a peça errada, aí você precisa de acionar o nosso back-office, mandar outra peça, aí os 30 minutos já viram 1 hora e às vezes atrasa os atendimentos futuros. Mas aqui nós já falamos, então, lá do primeiro marketing de prova social, né? E aquele marketing, atuação em marketing. Não, mentira, primeiro foi branding, né? Na criação. Verdade. Depois a prova social. Depois sobre confiança, foi que quando vocês falavam que vocês eram loja, não eram vendedor de OLX, né? Verdade. Mesmo vendendo OLX. Sim. Depois aqui agora, acho que a própria transparência, que aí no caso, vocês têm a confiança da marca Loja do Sapo, né? E a confiança do serviço. São coisas diferentes ali, que uma é influenciada pela outra, né? Mas que é o que nós falamos, a transparência vem dessa confiança do serviço. E o próprio serviço em si, né? Porque tem o serviço de executar a troca, mas tem o serviço de levar corretamente. O serviço de não errar se a tela é branca ou preta, né? Já que vários outros erram, vocês não podem errar também, que aí melhora a percepção do cliente, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E depois disso, vocês começam a ir para lojas físicas também, acho que para poder também ter a facilidade, né? Como é que fala? Capilaridade. Conveniência, né? Isso. Exato. As lojas, a gente enxergava que, enquanto eu ainda tinha uma operação que não estava 100% redonda, não fazia sentido eu ter loja física, até por questão de segurança, porque confundia os modelos de negócio e tudo. A partir do momento que a gente falou, pô, tão redondo agora, e aí a gente partiu para abrir unidades físicas, a gente estava saindo do digital e proporcionando ao nosso cliente ter uma experiência física. Então, além de tinham clientes que tinham demanda urgente. Minha tela quebrou agora, onde vocês estão? Estou querendo ir aí. Então, a loja ela resolvia essa dor, né? De, pô, tô aqui, pode vir que nossos pontos de atendimento de segunda a segunda, por serem shopping. E, além disso, questão de marca. Então, a gente começou a se posicionar, né, ao lado de grandes marcas. Então, você entra dentro do shopping, aí a gente escolheu o shopping também por isso, né, por ser algo também replicável. Tem shoppings em todas as cidades do Brasil, nas grandes cidades, né, das grandes cidades, capitais, grandes cidades. Então, falou, pô, se eu validar dentro do shopping, depois eu consigo expandir para outros shoppings. Então, tem tanta questão da experiência também, que o cliente levou lá, da urgência. E uma coisa que a gente fez, quando a gente entrou em lojas, aí a gente veio com o mesmo conceito de experiência, de comodidade, de inovação, porque a gente mapeou nos shoppings que as assistências até então, que tinham em shoppings, não são tantas, o cliente precisava levar o aparelho, deixar lá, e aí o vendedor falava assim, volta amanhã, volta mais tarde. E a gente criou um modelo de
você leva o seu aparelho fica pronto em até 30 minutos na sua frente. Então, o nosso modelo é um quiosque, é enxuto, até então é o modelo que a gente tem, mas o técnico senta na frente do cliente também. Então, a gente quis manter esse conceito de experiência, mesmo estando dentro de um shopping, mesmo estando... Né, e não tinha isso no shopping. E quando a gente entrou fazendo a defesa para o shopping, falou, olha, não tem nenhuma assistência técnica dentro do shopping que faz serviço em até 30 minutos e que o cliente ainda acompanha. Então, a nossa defesa com os shoppings foi essa. E para a gente foi algo que, na época, a gente estava ali muito entusiasmado e abrimos em 2019 a primeira, no shopping Del Rey, e em janeiro de 2020, a segunda no Shopping Cidade. O motivo de ser em shopping é a disponibilidade de horário? Vocês pensaram nisso? Cara, não. Na verdade, o fato de ser em shopping é porque a gente enxergava que se a gente validar dentro de um shopping, depois eu consigo replicar para outros shoppings, né? Mas no Brasil todo. Exatamente. Então, é o que eu disse, tem shoppings em várias cidades. Então, se a gente valida dentro do shopping, roda bem, mas não necessariamente precisa estar só dentro dos shoppings, né? Até então, o modelo que a gente testou foi dentro dos shoppings. E acaba agregando valor à marca, né? Também, posicionamento, segurança. E é bom que a meia horinha também passa rápido, né? Vai ali, como um sorvete no McDonald's. Exato. Mas normalmente o cliente espera. Meia hora é muito pouco. Dá pra acompanhar. É o mesmo serviço que a gente faz na frente do cliente na casa dele, ele faz ali. E é um atendimento, nosso atendimento é muito consultivo. Então o cliente quer ver, o que é isso aí e tal. Vai batendo, trocando ideia. Vou trocar a tela, fala sobre boas práticas de bateria. Minha bateria tá assim, tá assada. Eu tô com dúvida de alguma coisa. Ou seja, é um atendimento onde meu técnico acaba trocando uma ideia com o cliente ali. Ele já aproveita para fazer um upsell de um acessório. Enfim, então é um atendimento rápido, mas que ele não é só trocou a tela, acaba conversando e tal, então o cara acaba esperando ali, sabe? Eu ia perguntar isso, como é o perfil do cliente, se ele realmente espera ali, né? Pelo que você falou, então a maioria espera. Eles esperam. Respondendo isso, vou falar o perfil do nosso time. Quando a gente entrou para contratar técnicos para o shopping, para atendimento cliente, a gente teve dificuldade. E aí a gente passou a trazer pessoas mais com perfil comercial, de atendimento, e a gente formou eles técnicos. Então, tem mais de 12 técnicos que a gente formou internamente, que a gente pegou eles com perfil comercial e deu a formação para eles da área técnica, porque a gente enxergou que era mais fácil eu desenvolver um cara com perfil comercial aprender a consertar do que um cara muito técnico e eu ensinar ele a vender, a fazer um bom atendimento. Então, no caso, é uma prosa, né? O cara tá batendo um papo de mineiro ali. Exatamente. Né? Já comenta do Cruzeiro que acabou de subir, sei o quê, e trocando a tela. E aí já oferece como ele tem um perfil comercial de atendimento, ele já oferece um acessório junto, já identifica alguma outra necessidade, troca uma ideia e deixa o cliente bem à vontade mesmo. Massa, legal. Então, vocês têm de modelo de produtos, né? Vamos chamar assim. Eu ia falar disso, legal, você perguntar. Vai lá, não, pode perguntar. Então, deixa eu ver se eu acerto aqui. Tem o delivery, né? Na verdade, retira lá e conserta na sede e leva de volta. Isso. Tem o que faz em loco, na casa do cliente. Exatamente. Né? Tem os espaços físicos, né? Que aí vai tanto a sede quanto também as lojas de shopping. Mesma coisa, assim, mais ou menos, né? Tem mais algum? Então, esse é o... Né, tem mais um, então você falou super bem, é isso aí. Então nós fomos modelando, criamos outro, hoje eles coexistem. E aí esse é um dos nossos diferenciais também, né? Você perguntou de horário e tal. O cliente, quando ele faz o contato ali, né, no orçamento e tal, a gente tem, né, falando de estrutura também, além das minhas lojas, a gente tem um time interno de Inside Sales, né, um call center, Instagram ali, você falou aí, né, você mandou uma mensagem, já respondido. Então, a gente pensa muito nessa comodidade em todos os momentos. Então, tem a comodidade de trocar em 30 minutos, mas tem a comodidade de cotação também. Não tem aquele negócio, você liga e fala, vem aqui pegar o orçamento. Não, velho. Eu te atendo no Instagram, te atendo no WhatsApp, te atendo no Facebook, te atendo no chat. Se você ligou, atende também. O nosso atendimento é de segunda a segunda. Então, o nosso call center funciona de segunda a sexta, de 8 às 8. Sábado funciona de 9 às 5. Domingo funciona. E o shopping funciona de segunda a segunda. Então, sempre tem opção. E aí, quando o cliente liga, né, o vendedor ali, né, ele tem a opção de ir direto também no shopping, tranquilo, na loja. Né? Pensando, sei lá, você tem um e-commerce, um call center, né, loja... Hoje essas grandes lojas todas têm, né, cara? Tem que ter um time de vendas interno. Claro. Quando ele vai direto, ele é atendido na loja. Quando ele liga, o meu vendedor entende a dor dele, ou seja, entende o problema e já direciona para a melhor forma de atendimento. Por que eu estou dizendo isso? Aí te respondendo. Então, nós temos o delivery, busco, arrumo, devolvo. 99% no mesmo dia.
Só quando é muito complexo, uma análise, um computador que está apagado, né? A gente não arruma só iPhone, então a gente arruma iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook e iMac. Então, depende do dispositivo, mas 99% do delivery no mesmo dia. O in-loco, vou até a casa do cliente, troco na frente dele. Aí é válido só para iPhone, reparos mais simples, tela, bateria e os componentes, todos. Câmera frontal, conector de carga, enfim. Eu tenho o shop, né, que são as lojas, né, vamos falar de loja. Então o cliente vai lá na loja e se for simples, resolve na frente dele. Se for algo mais complexo, uma análise, morreu, né, ou seja, uma cirurgia, alguma coisa assim, ele coleta, ou seja, ele se torna um ponto de coleta, porque tem um reparo em placa nossa que a gente brinca, né, que é uma cirurgia. Tá morto o aparelho, a gente tem que tentar reviver ele. Verdade. Aí ele coleta na loja, a loja funciona como ponto de coleta, ele manda para o nosso laboratório central, que é essa outra loja nossa que fica no bairro Floresta, né, região centro-sul ali. A gente resolve e devolve quando coleta. Então, no shopping, né, a gente resolve na frente dele, terceira opção. Nós temos uma quarta opção que é correio. A gente acaba atendendo clientes também de outras cidades, estados, principalmente os reparos mais complexos. Então, né, quando a gente entra em mix de serviço, ou a gente faz alguns, nós não entramos em detalhes, que são serviços mais complexos. Até ele bateria e componente que eu falei é rápido. Então, hoje, por exemplo, nós temos um serviço que a gente troca só o vidro do iPhone. Então, se o telefone... Deve conhecer vários amigos seus aí que tá com o telefone trincado ali, todo lenhado, e falando, não, tá de boa, velho, tá funcionando normalmente. Uma cada 3 pessoas tem isso. Esse caso, quando a tela queima, o cara fica desesperado, tem que tocar na hora, morreu, apagou. Quando o vidro só trinca, ele tá funcionando. Tá trincadão, né? Ali, tá funcionando. Vai levando, devagarzinho. Entendi. A gente tem um serviço hoje que a gente toca só esse vidro. Aí envolve, né, tecnologia, máquina, né, um técnico mais capacitado e tal. E esse serviço eu só faço no meu laboratório. Exige um maquinário grande, então eu não consigo fazer na casa dele. Então esse serviço, um iPad, um MacBook, reparos mais complexos, um reparo na placa, né, coisas desse tipo, que precisa usar máquina, microscópico e tal. E eu só faço no meu laboratório sede, que é lá no Floresta. Então tem um laboratório grande lá, cerca de uns 10, hoje nós estamos com uns 10, 12 técnicos lá, uma estrutura maior, um maquinário e tudo mais. Então, no atendimento, ele identifica. Então, se for um reparo complexo, ele já marca o delivery. Ou o cliente pode levar lá também se ele precisar. Ele não vai marcar um atendimento em loco, por exemplo. Agora, né? Já sabe, né? E aí, a loja sede que nós estamos chamando que é no Floresta, ele tem uma importância logística pra gente, que é o seguinte. Esse reparo, pensando muito no tempo, na comodidade também, a gente está sempre tentando, né, inovar, melhorar, né? Se a gente, né, esse negócio aí, eu sei que vocês devem ter disso também, se você dormir no ponto, né, cara? Veio a pandemia aí, virou do lado ao avesso o perfil de consumo. Então, a gente percebendo, né, que tempo é muito importante, comodidade cada vez mais, por mais que o delivery já era importante, nós lançamos um serviço recente, testamos também, agora já está divulgando, aberto e tal, que é o serviço express em até 4 horas. Então, é aquele serviço que eu demorava, às vezes, um dia inteiro, buscar na casa do cara 8 da manhã, devolver 8 da noite, dependendo da logística, porque a gente, igual o Matheus falou, atendo Betim, Contagem, Nova Lima, né, um raio grande, a gente tem a opção do cliente levar a nossa sede, às vezes, no nosso laboratório, ele tem a oportunidade de conhecer o laboratório. O Itajubá, 590, bairro Floresta. Viu? Aí, ó. Quem quiser, vai lá. E aí, ele tem uma experiência diferenciada lá, onde recebe ele pode ver o laboratório, visitar e esperar lá. Então, a gente montando, né, então só tem obra lá, nós estamos montando uma estrutura como se fosse um coworking para o cara esperar lá, pode levar o computador dele, ter um café, uma água, troca uma ideia, e a gente faz o serviço, mesmo sendo complexo, um vidro traseiro, por exemplo, né, os iPhones novos são todos de vidro atrás, é um reparo bem complexo, eu preciso passar numa máquina, tirar o vidro todo, colocar outro vidro, deixar uma cola e tal, eu faço esse reparo em até 4 horas, até porque pode ser 1, 2, e aí, mais uma vez, eu reduzi muito o tempo de atendimento. Sim. Então, lá na sede, além de fazer o reparo rápido, simples, em 30 minutos, igual eu faço nos quiosques, o correio eu recebo lá, todos os reparos complexos que vêm das lojas vai para lá e volta, e eu tenho essa opção do cliente ir lá também e esperar o reparo complexo ser mais rápido. Então, acaba que tem várias opções e o cliente escolhe aquela que melhor se encaixa na comodidade, credibilidade, ele está ali, ele acompanha. Deu uma viajada aqui, a gente falando dos produtos e vários que vocês têm. Seguro, por exemplo, vamos supor que vocês lancem um seguro anual ali. Isso seria, não sei se tem algum player que seria um concorrente de vocês ou seria um possível produto para vocês? Pensando assim, eu vou pagar R$10 por mês, se quebrar a tela, eu vou mandar para vocês, vocês consertam para mim. Na verdade, seria uma maneira de ter recorrência. Sim. Porque a gente hoje não tem recorrência, né? A gente tem recorrência no sentido de quebrou, quando quebra de novo, o cliente lembra da gente, nos chama de novo. Mas não porque eu tenho nenhum plano ali de recorrência. Seria uma possibilidade, sem dúvida. Mas poderia ser um business simples, é mais ou menos quanto?
Pra ele comprar um novo aparelho? Não, desculpa, troca da tela. Em torno aí, mais ou menos, de uns R$1.000. Aí você poderia fazer ali, sei lá, R$80 por mês. Se não usar durante um ano, também não coisa. Acumula pontos. Tem algumas a tela depende muito, que eu tenho tela de 300, sem zoeira, eu tenho a maior, que mais varia. Eu tenho tela de 300 e eu tenho tela de 3.000. Meu Deus do céu. A tela, total, a tela varia. De acordo com o modelo. Aparelho de 10.000, a tela custa 3. Aparelho de R$1.000, a tela custa 300. Ela é proporcional ao custo do produto. Então eu não consigo ter um preço médio de todas as telas. Só de 30% do valor do aparelho. E aí, falando de seguro, cara, assim, eu vejo, poderia ser um business pra gente e é um concorrente também, obviamente. Então, existem algumas grandes empresas aí, você pega Porto Seguro, Zurich, enfim, essas empresas têm a opção, né, de ter seguro residência e tal, tem seguro contra dispositivos eletrônicos, não só celular, mas câmera, computador, tal. E aí, né, quando estraga, eles arrumam. E aí tem vários modelos, a gente já pesquisou isso, a gente já chegou a ser até parceiro da Porto Seguro, pra você ter ideia. Boa. Quando a gente vendia seguro para eles e eles arrumavam com a gente, mas acabou que não tracionou, gastava muito, né, perdemos o foco um pouquinho, a gente acabou não entrando. Mas é um business que no Brasil ainda, ele tá bem fraco, cara, né? O brasileiro demorou a fazer seguro de carro e tal, imagina do celular. E é caro, sabe como o nível de furto e até de, né, querendo ou não, a conta do seguro ali, né, não vem ao caso. Sai no alto, né? Sai caro. Então, assim, tem muita coisa também que o próprio aparelho mercado. já é caro. Então, você já fez um esforço para adquirir. De roubo né? também. E aí você já tem o risco de roubar. E é caro, cara. O seguro agora já mudou muito, né? Vai melhorando e tal. Mas na época a gente chegou a pesquisar, conversando com alguns players. Tem alguns que são até digital, né? Tem uma empresa que chama Pira aí, que eles são muito fortes. É tudo online. Você faz a pesquisa, sem burocracia. Eles vieram, inclusive, com esse conceito de descomplicar o seguro do seu dispositivo móvel. E cresceram bastante, inclusive. Mas o custo é alto, cara. Como tem essas complicações. Então, assim, você já comprou um aparelho caro e é 30%, 40% do aparelho. E depois que quebra, você tem a franquia ainda. Igual o carro, você tem um pedacinho da franquia. Você economiza um pouco, principalmente para furto. Mas quando quebra, ou quando furta, você tem uma franquia a pagar. Então, assim, é uma forma de securitizar ali, né, o seu aparelho, principalmente os mais caros, né? Estamos falando hoje, acabou de lançar o 14 e tem aparelho de 10 a 15 mil reais, dependendo do aparelho, né? Quase um carro. Mas fica muito caro. Então, o cara já gastou 10, vai gastar mais 5 no seguro, entendeu? E imagina ser difícil também o controle, né? Tipo assim, sei lá, carro tem toda uma investigação ali por trás. O celular, sei lá, mas tem opções. A gente já viu alguns players fazendo, assim, né? A gente... Já que é pra dar pitaco na vida das vocês aí, vocês já pensaram, provavelmente já, então tem alguns motivos que eu já até imagino que não é tão viável, de fazer um atendimento 24 horas? Tipo assim, a pessoa saiu da balada, deixou cair, saindo do Uber. Aí tá falando dele, no caso. Eu imagino já o contexto, né? E aí já quebra ali, já fala com você fala, beleza, 24 horas talvez não, mas começa às 5 horas da manhã, a pessoa acelera uma coisa ali, acorda, bota no despertador e vai lá, e aí de 6 horas da manhã tá liberado. Cara, a gente nunca validou, nunca pensou, pra falar a verdade, porque hoje o nosso não existe, tá? Falando assim, não tem ninguém, né, que faz isso. Acaba que tem uma complexidade por trás, né? Tipo assim, diferente de um chaveiro, de um negócio que é só ele. Então, assim, eu tenho que ter um sistema funcionando, eu tenho que ter a internet ali, eu tenho que ter a peça, eu tenho uma equipe e tal. E como a gente já funciona meio que de 8 às 10, de segunda a segunda, então, assim, o tempo de não atendimento é muito curto. Então, ajuda bem. Se você quebrou ali, né, na balada 5 da manhã, no outro dia, 8 da manhã, ou mesmo sábado, domingo. Então, hoje a gente já tem, pra falar a verdade, um nível de atendimento acima da média. Normal, a maioria das lojas, segunda a sexta ou segunda a sábado. Então, a gente já tem uma capilaridade e, querendo ou não, às vezes você teria que ter um custo fixo ali por um valor. Já é um valor alto, então eu não conseguiria colocar, por exemplo, né? Deu o exemplo do chaveiro, porque eu já precisei de chaveiro, velho. O chaveiro, ele te cobra 3 vezes mais à noite. Porque não tem mas jeito, ele se posicionou ali na e casa tal. naquela hora, não tem como você esperar. O nosso custo já é alto, então eu não conseguiria colocar um custo a mais pela urgência, enfim. Pode ser uma coisa a se pensar aí, né? É diferente do que precisar de entrar em casa também. Mas, às vezes é só talvez uma Mas possibilidade. acaba que a gente já tem uma carga horária relativamente elevada, assim, né? É verdade. E pra gente operar, tem um mínimo, né? Tem que estar a sede funcionando, tem que ter no mínimo umas 2 pessoas, não é só o técnico, igual o chaveiro, que ele atende, ele vai lá. Tem que ter um cara de vendas para atender, um técnico para ir e tal. Ele não teria uma capilaridade muito grande. Imagina um dia ele atender um só, ou ficar, né, sem atender nenhum, enfim. Ou então também pegar as próprias lojas serem mais conceito, assim, tipo, sei lá, tem videogame, café, cerveja, enquanto espera o iPhone. Essa proposta que a gente está fazendo agora lá na nossa unidade do Floresta
é mais ou menos uma loja conceito diferente do que a gente já viu, né? É uma loja, só não tinha pensado na cerveja ainda, mas o café, né? Um bolinho e tal, um espaço para o cliente trabalhar de lá. Então, isso aí a gente já está fazendo. Eu associei muito com barbearia. Sim, porque você falou lá que o técnico tá ali conversando e resolvendo. Exato. E aí a barbearia é mais ou menos isso hoje em dia, né? Exato, você vai lá, toma uma cerveja. O cara passa a barba com um paninho quente enquanto você tá ali, não sei o quê, né? Sim. A música, o rock que você gosta, dá uma conceitualizada. Criar um ambiente, né? Então aquele café que a gente tem combinado, além agora do podcast, tem que ser lá. Não, vocês vão lá, pô, na nossa sede lá. Tomara que não como cliente com a tela quebrada. Não, pelo amor de Deus. A gente fala o seguinte, cara, a gente não torce pra acontecer, mas se acontecer vai ser um prazer atender, você pode ter certeza. A gente deixa esse aparelho novo de novo. Boa. Precisamos já começar encerrando, Bernão. Você vê que você tá cheio de perguntas que eu nem fazia aqui. Eu anoto as coisas. Mas o papo vai indo, cara. E aí, daqui pra frente, porque assim, vocês especializaram em Apple, né? Em iPhone. E aí, talvez tenha um direcionamento para expandir em algum momento. Como é que vocês vão identificar se o mercado estiver começando a mudar ali de uma forma, sei lá, Motorola ressurgir aí, enfim, né? Como é que vocês veem isso? Bom, então, você perguntou um pouco sobre posicionamento e expansão. Cara, até então, a gente sempre se posicionou forte ao lado de uma marca gigante, uma das marcas mais valiosas do mundo, que é a Apple. Então a gente veio se posicionando, né, surfando numa onda muito grande, sabe, pequenininha ali, surfando naquela onda. E enquanto a gente enxergar que estrategicamente a Apple continua forte e que tem demanda para a gente continuar operando e expandindo, ancorado nesse posicionamento que a gente fez, a gente vai continuar. Então, a gente costuma dizer que quem faz de tudo, né, velho, às vezes não faz de nada. Então, a gente sempre quis ser especializado em Apple. E a gente falou, pô, nós queremos entrar. Quando a gente entrou no mercado de manutenção, a gente viu que não tinha nenhum player tão forte ou referência em manutenção Apple. Então, a gente entrou e pouco a pouco foi conquistando nosso espaço e a gente, né, se mantém ali ancorado nesse posicionamento da Apple. Não descartamos, pô, vamos começar para outras marcas, mas não está no nosso plano continuar expandindo para outras marcas. Já vimos outros players fazer, de outros estados, que a gente conversa e tal, mas a priori a gente quer manter. Tem lenha para queimar, né? A gente enxerga que é um mercado forte, grande, que a gente ainda consegue continuar expandindo. Estamos desenhando ali o como, né? Teve a pandemia ali que a gente tinha um desenho, ele travou, então a gente voltou agora, 2022, estamos voltando a olhar para frente de novo, enxergamos ali que a pandemia meio que, né, já está se encerrando aí, se Deus quiser. Então agora é voltar a desenhar como vamos, para onde vamos, mas num posicionamento aí de assistência à Apple. Massa. O que você falou, né? A galera tem o desejo realmente de ter a maçã ali, né? E pelo que a gente vê eu não estou muito ligado aos reportes da Apple, mas vem crescendo dia a dia, né? Cara, anualmente, né? Procurei informação aqui, não consegui confirmar nesse meio tempo que você falava, mas vou soltar uma fake news. Se depois, se for o caso, eu corrijo aí. Coloca a legenda. Cara, eu acho que a Apple faturou, talvez em 2020 ou 2020, com Apple Watch, é mais que alguns PIBs, cara, de países no mundo aí. Então é um negócio muito maluco. Sim. E aí você imagina que tanto que ela vale. Então, se você for pensar, com certeza, Apple, Amazon, é maior que o Brasil de PIB, de faturamento, né? Então... exato. Então, a gente enxerga que tem uma oportunidade gigante ali. É um mercado muito forte, né? Uhum. Até quando, né? A gente não sabe, mas a gente está sempre olhando para frente. Enquanto a gente enxergar que tem mercado para continuar expandindo, a gente continua ali só ancorado no mercado da Apple. Massa. E os lançamentos afetam você de alguma maneira? Pensando em peça, em know-how de treinamento? Cara, afeta porque lançou um iPhone 14. Um mês depois, no dia que chegou no Brasil, já tem alguém quebrando já. Não tem jeito, não. Cara, as outras manutenções, elas demoram um pouco mais. Troca de bateria, troca por falhas, até porque no primeiro ano o aparelho ainda é coberto pela garantia do fabricante. Mas
quebrar não tem jeito. Então a gente tem que estar em constante, né, evolução, sempre olhando, lançou, já tem que comprar a peça. Às vezes a gente compra as peças, compra até um aparelho, abre, desmonta, entende como é que é, entende como é que é a manutenção, dá manutenção no primeiro. Às vezes pega algum cliente que falou, a gente nunca deu manutenção nesse aparelho, vamos testar no seu, fazem cortesia, faz alguma coisa assim pra gente aprender, porque na hora que lança, a gente tem que aprender primeiro. Mas a gente sempre tenta, né, e trabalha para isso, para ser pioneiro. Então lançou o 14, no final que começar a chegar demanda de quebrada, a gente já comprou o material e tal, já vamos fazer o serviço, já aí aquela mesma máxima, né? Mais importante do que fazer é mostrar que está fazendo. Então a gente já vai lá e fala, já estamos trocando. Essa é uma máxima que vocês têm desde o momento zero, hein, cara? Exatamente, com certeza, desde o momento zero. Desde a foto lá no Instagram. Exato, sempre, já estamos trocando vidro do iPhone 14 e tal, e por aí vai. Legal. E tem uma questão, né, cara, o mercado, não só da Apple, né, mas todos esses outros grandes players do setor automotivo, do celular, tudo que é desejo, né, ele é movido por novidade. Então, lançou o 14, de certa forma, a frota de Apple no mercado vai aumentando. Quer que tem o 14, troca o 13, ou seja, quanto mais novidade, quanto mais aparelhos disponível tem, ou seja, quanto maior a população, a tendência é que tenha uma maior necessidade de reparo. Então, esse é um ponto. Ou seja, quanto mais a Apple estiver inovando, lançando novos produtos, um AirPods, um Apple Watch novo, enfim, né? A galera está consumindo mais Apple, a tendência é que tenham mais Apples a ser reparado. Então, isso, lógico, é importante para a gente. Né? Quanto mais desejado. Por exemplo, a Apple dormiu aqui e ficou 4 anos sem lançar nenhum produto. Opa, tem uma coisa de errado, né? Não faz sentido. Então, e o Apple Maníaca já está pensando, comprou o 14 hoje, ano que vem vai trocar e tem muito isso, né? Não tem jeito. E aí, nos bastidores, obviamente, a gente tem que nos preparar. E aí, muito focado em inovação, pioneirismo. Por exemplo, você pode pesquisar aí, nós já estamos trocando, a priori, só o vidro da tela. Mas daqui uns 15 dias já vamos estar com o vidro traseiro e vidro da câmera, que são ali os primeiros principais reparos, né? Pode pesquisar a nível Brasil aí, se tiver 1, 2 players trocando é muito, nós já estamos trocando. Por quê? Porque isso pra gente é importante. Lógico, né? Por trás da inovação vem um tanto de coisa, eu tenho que arriscar, eu vou estar abrindo um aparelho, cara, e se eu errar? Você perguntou de treinamento. Então assim, o primeiro, cara, não tem muito treinamento. Tem um outro vídeo no YouTube de um chinês que abriu e tal, mas o cara já tem a técnica, já sabe mais ou menos, o cara já aprendeu, então assim, mas a gente arrisca. Mas eu preciso arriscar para estar nessa vanguarda. Eu poderia esperar daqui, né, assim, nada contra, a gente não tem rixa com ninguém e tal, mas tem player que até hoje não faz reparo do 13 e tá tudo certo. Por quê? Porque a peça é cara, é mais difícil, ele pode estragar e tal, só que tudo que tem muito, né, então uma tela do iPhone 6 é commodity, né, cara, a gente troca também, tá tudo certo, a gente tenta, né, na comodidade, na sua frente, 1 ano de garantia e tal, mas o 14, por exemplo, quase ninguém troca, então ele é mais caro, margem maior, é mais difícil, enfim. Então a gente está sempre conectado e acompanhando isso também para a gente partir na frente e tentar lançar esses serviços, né, de forma pioneira e tudo mais. Diferencial, né? Sem dúvida, diferencial. É oportunidade. Isso aí. Galera, temos que encerrar então. Obrigado pelo papo, sem dúvida. Passou Como falei, era uma conversa de tomada, um monte de cliente aqui. Eu vou ter que ir lá, ou vou chamar um delivery, que a bateria do meu iPad tá dessa altura aqui, estufou o negócio lá e a tela abriu. Pode ficar tranquilo que a gente vai deixar ela zero pra você. É bom arrumar, só depois pegar a tela, cara. Aí, então é verdade. Já arrumar. Eu já troquei um outro negócio e depois estufou, então já virou preço de outro, mas esse é válido. Fala de novo os Instagrams aí, os arrobas pra todo mundo aí, como achar vocês. Maravilha. Bom, então, atualmente a gente está em 3 unidades, Shopping Del Rey, Shopping Cidade, Boulevard Shopping. Temos uma unidade no bairro Floresta também. E nossas redes sociais, @Loja do Sapo, lojadosapo.com.br. Boa. Qualquer problema que tiver com seu Apple, não coma mosca e chame o sapo. Isso aí. Não dá nem pra falar mais nada, não. Vamos encerrar assim. Ótimo slogan. Parabéns. Galera, quem estava até aqui, obrigado pela companhia. Acesse o nosso site, estilobendizer.com.br e use o cupom Gerais Podcast. E ó, outro recado. Gostaram? Curtam aqui, compartilhem com a galera que... a galera falou bem aqui, indicação vale muito, é um diferencial pra gente e vamos que vamos. Se inscreva no canal. Obrigado pela oportunidade, galera. tamo junto. Valeu. Boa.